posição. My posição. Este é o tempo, a hora é chegada. Tomai posição. Tomai posição. Tomai posição. Não haverá outra mensagem da geração. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soaram, os céus abriu na hora exata. No ministério do Filho do Homem, Deus visitando cada nação. Este é o tempo, esta é a hora. Tomai posição. Aleluia, estamos subindo, está no fim. Aleluia, existe um reino dentro de mim. Aleluia, está em nós, Cristo desceu. Aleluia, como cordeiro nos requereu. Tomai posição. Tomai posição. Estamos ouvindo, recebendo e agindo em uma só fé. Unidos em Cristo, nuvem de glória nos revelará o amor divino. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soaram, os céus abriu na hora exata. No ministério do Filho do Homem, Deus visitando cada nação. Este é o tempo, esta é a hora. Tomai posição. Aleluia, estamos subindo, está no fim. Aleluia. Nós queremos, mais uma vez, cumprimentar nossos amados e preciosos irmãos que neste momento estão juntamente conosco através da internet para nós, mais uma vez, falar sobre a mensagem que Deus nos tem enviado para esses últimos dias, o qual é a vestimenta da noiva de Cristo para o grande arrebatamento. Nós queremos saudar a todos, sei que muitos estão
em conexão com nós e no fim você pode dar o seu nome e ser notificado se você deseja. Mas eu lembro de alguns que estão, até nunca anunciei esses irmãos, de irmão Eliseu Salles, o irmão Pedro, lá na área indígena. Eles estão neste momento também juntamente conosco através da internet. Irmão Nilo, irmãos de Constantina, Coronel Bicaco, Passo Fundo, São Borja. Enfim, nós estamos nesse momento falando a muitos irmãos, e depois você pode notificar o seu nome e a irmã Amanda estará falando aqui a sua cidade, o seu nome e assim por diante. Então nós enviamos saudação, estou enviando eu, irmão Josué, Amanda, que estão nesse trabalho de transmissão até o seu lar. E o nosso objetivo é nós continuar conhecendo a palavra de Deus, conhecendo, como eu estava vendo, eu creio que foi o profeta Amós, ou melhor, Oséias, no capítulo 6, versículo 3, Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós não devemos parar, nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós sabemos, amados irmãos, o irmão Brana disse que o arco-íris que hoje nós vimos somente uma parte do arco-íris, ali estão aquelas 7 cores. O irmão Brana disse que esse arco-íris, ele representa as 7 eras da igreja, aquela metade do arco-íris. Mas ele disse que a outra metade do arco-íris são as eras eternas. Ele disse aquilo que nós não podemos, não conseguimos conhecer aqui, nós conheceremos nas eras eternas ali do outro lado. Porque se nós olhar em Apocalipse capítulo 4, ali estava ao redor do trono todo o arco-íris, porque ali já é a grande eternidade. Então nós estamos felizes em conhecer, e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós vamos hoje continuar falando, assim como foi a primeira vinda, assim seria a segunda vinda de Cristo. Então eu creio que todo verdadeiro cristão, ele tem desejo no coração de prosseguir em conhecer o Senhor. Porque nós sabemos, até tomei uma escritura para ler, mas não será a escritura oficial, no livro de São Judas, nós encontramos uma escritura que São Judas falando, ele diz assim, olha o que ele diz aqui no seu livro, só tem um capítulo. Aqui diz assim, no versículo 5, mas quero lembrar-vos como a quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, pode ver que eles foram salvos, eles creram em Moisés, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles foram dirigidos pela coluna de fogo e também pela nuvem durante o dia, eles comeram do maná, que Deus fazia chover todos os dias, eles beberam da água, daquela pedra, e aquela pedra era Cristo, da água, beberam da água e daquela pedra, e a pedra era Cristo. Mas você sabe que a Bíblia diz assim, mas quero lembrar-vos como a quem uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, eles foram salvos, eles creram na mensagem, eles creram no mensageiro, eles viram a coluna de fogo, eles foram dirigidos durante o dia através desta mesma nuvem, através da coluna de fogo que foi fotografado sobre a cabeça do irmão Brana, que derrubou Paulo no caminho de Damasco, e Paulo disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então eles crerem em tudo isso, diz a Bíblia, que havendo o Senhor salvo um povo,
tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O irmão Brana disse que Deus destruiu porque eles não continuaram a caminhada. E nós sabemos que agora, quando veio a mensagem para o povo de Deus, você pode ver que uns parou, outros foram até uma altura, mas o irmão Brana diz na mensagem: como poderei vencer? Eu gostaria de ler, antes de nós ler a Bíblia, ele diz assim, ó: não aquele que começa, aquele que termina. Muitos os que começaram a competição, mas eles param, eles não querem mais saber. Eles até dizem: ó, eu não quero ouvir desta moderna abertura, né? Quando isso começou em 1963, eles começaram a competição, mas há um que termina. São muitas as igrejas que começam, isto é dentro da mensagem, são grupos, eles começam, mas eles se organizam, eles se fecham dentro de um sistema de homem, e quando eles se fecham dentro de um sistema de homem, Deus não pode mais usar. Por isso que nós podemos ver que quando Deus enviou Elias, era para ele tomar água ali do ribeiro, e os corvos iam alimentar Elias. O irmão Brana falou que aqueles corvos seriam alguns mensageiros no tempo do fim, que manteriam a voz de Elias viva, porque eles não estavam ligados a nenhum sistema de homem, mas eles manteriam a voz de Elias viva. E quando o ribeiro secou, você pode ver que Deus enviou Elias à casa de uma viúva. Aquela viúva, o marido dela já tinha morrido, e ela não agora, porque se Deus tivesse enviado Elias à casa de uma mulher que tinha o seu marido vivo, dificilmente ela poderia receber Elias. Mas ele enviou Elias à casa de uma viúva, não havia nenhum homem mais para mandar sobre ela, então ela pôde aceitar Elias como Elias veio. Aleluia! E quando nós estamos sem o domínio de um homem, nós podemos aceitar a mensagem como ela é. Nós vimos que Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz assim, que Isaías só viu o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Nós só podemos ver a descida do anjo forte, a vinda do Senhor, o alarido de Deus, depois que nós saímos fora de sistemas. Antes nós não podíamos ver, porque eles não aceitavam. Por isso que Deus não trabalha com o sistema, Deus trabalha com o indivíduo. Por isso o irmão Brana diz aqui, ó: são muitas igrejas que começam, muitos grupos de pessoas, haverá um grupo que terminará. Esses são os verdadeiros vencedores. Aleluia! Então nós estamos felizes, irmãos, porque nós não paramos na caminhada, e nós prosseguimos adiante. Por isso Oséias disse: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas vamos à nossa leitura, para nós continuar falando sobre, assim como foi a primeira vinda de Cristo, assim seria a segunda vinda. Nós vamos com calma, para que você possa entender perfeitamente. Então nós vamos ler, primeiramente, Isaías 61, do capítulo, versículo 1 até o 2. E nós sabemos que isso aqui era uma profecia, e nós vimos, depois nós vamos ler aonde Jesus cumpriu uma parte desta profecia, e desejamos mostrar para os irmãos aonde que Deus cumpriu a segunda parte dessa profecia, porque esta profecia, ela falava das duas vindas do Senhor, da primeira e da segunda vinda do Senhor. Então vamos ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esta foi a primeira vinda. Essa escritura foi para a primeira vinda. Agora, essa outra metade do versículo 2 era para a segunda vinda. Diz assim, ó: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então nós sabemos que a metade do versículo 2, ela se cumpriu na primeira vinda, e a outra metade, ela se cumpre, ou se já se cumpriu na segunda vinda do Senhor Jesus. Então isso aqui era uma profecia. Nós vamos ler aonde a profecia se cumpriu na primeira vinda do Senhor, e depois aonde a escritura se cumpriu na segunda vinda do Senhor. É como eu falei a vez passada para os irmãos, Jesus era maravilhoso, a fama dele corria por toda a Judéia, e todos louvavam o Senhor quando ele estava pregando sobre as duas etapas: a cura, discernimento, os milagres, os sinais, paralítico andando, cego enxergando, mudo falando. Ele era maravilhoso e todos queriam ele em suas sinagogas para pregar. Mas quando ele se identificou com a palavra, quando ele se identificou com as escrituras e disse assim: hoje tem se cumprido esta escritura diante de vossos olhos, a primeira coisa que eles fizeram, isso está em São Lucas, no capítulo 4, versículo 28, a Bíblia diz que eles se encheram de ira e levaram Jesus para o pináculo lá em cima na cidade, para o precipitar dali. E eles expulsaram Jesus da cidade quando ele trouxe a abertura da palavra, a revelação dos mistérios, o cumprimento da profecia que Isaías tinha falado. Nós não estamos vivendo em tempos diferentes. O irmão Brana, até 63, ele era um grande homem para as denominações. Tel Osborne chega a dizer assim, que ele viu 2 vezes Jesus. Ele viu Jesus na vida de William Branham. Ele conta o testemunho, mas ele diz assim: mas vocês não ouçam, ou não dê ouvido, não se preocupem depois com algumas tonterias que depois houve no ministério dele. Sabe o que foi? Foi a mudança de ministério. Até ali, centenas, várias denominações, elas patrocinavam as campanhas do irmão Branham. 42 denominações. Depois que ele veio com a abertura da palavra, eles disseram: ó, irmão Branham, você não pode mais pregar em nossa igreja, você está pregando aí sobre a semente da serpente, a revelação do selo, e assim por diante. 42 denominações o abandonaram. Quando ele estava pregando os 7 selos, ele disse: isso fará correr mais de 10.000 de meus amigos. Por que 42 denominações o abandonaram? Porque antes da revelação do selo, Deus tinha mostrado que ele mataria um caribu, e ele mediria o chifre daquele caribu 42 polegadas. Ele matou aquele caribu com o rifle 7. Então ali estava se cumprindo. Deus estava mostrando, quando viesse a revelação da palavra, muitas pessoas iriam morrer espiritualmente, porque eles colocariam as mãos, falariam contra, diriam: ó, essa nuvezinha, irmão Branham, nós lemos que essa nuvem é Jesus. Irmão Branham nos mostra que aqui foi a descida do anjo forte, aqui começou o alarido de Deus. 28 de fevereiro de 63, ele deixou ser fotografado. Dia 17 de março de 63,
Deus começou a revelar os 7 selos, e o irmão Brana disse que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos mistérios de Deus. Então agora você veja, aqui vamos ler então o que Jesus falou. A gente vai falando e vai se empolgando, né? Porque isso é muito grande e a abertura da palavra cada vez mais vai se abrindo para nós, né? Então diz aqui, ó, no capítulo 4, versículo 14: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todo era louvado. Olha, a fama dele correu por toda a terra, e ensinava em suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Guarde bem isso aqui, que quem deu o livro para Jesus ler era o sacerdote. Era um sacerdote. Guarda bem, que depois nós vamos chegar ao resumo. Nem que nós passamos um pouquinho, eu quero que meus ouvintes, eu gostaria de concluir a mensagem, e nem que nós passamos alguns minutos, quero que vocês me perdoem, mas eu gostaria de concluir, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, é 61 agora, e abriu o livro, e achou o lugar em que estava escrito. Ele não chegou e, vou folhear, vamos ver onde é que vai dar. Não, ele achou, ele procurou, até achar a escritura. Aí quando ele achou Isaías 61 e diz: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, ao sacerdote. E assentou-se os olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Agora, se você olhar, quando ele se identificou, aquele homem famoso, aquele homem que todos queriam que ele pregasse em sua sinagoga, o Filho do Homem. Aí no 28 diz: e todos na sinagoga ouvindo essas coisas. Oh, como o diabo odeia ouvir a revelação da palavra, porque a revelação da palavra tira a máscara do diabo, revela quem ele é, mostra o que é a semente da serpente, mostra aqui no livro, porque Gênesis é a semente, é onde é semeado. Agora Apocalipse é a colheita, é onde o diabo, em Gênesis mostra como ele veio vindo, trabalhando, como ele veio através de Eva e assim por diante. Mas em Apocalipse mostra ele sendo lançado no lago de fogo. Ele odeia a revelação. Então veja bem, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira. Opa, mas não estavam contentes com ele? E levantando, expulsaram da cidade. A primeira coisa: não, o senhor não tem mais lugar aqui, não pode mais pregar, nós temos que se separar, vamos formar um outro grupo, porque está em falsa doutrina, e assim por diante. Eles expulsaram Jesus na cidade. Jesus diz assim: eu sendo lenha verde fizeram isso comigo, quanto mais com vós. Então nós estamos felizes, porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra cada dia. As pessoas iradas, ministros irados, pessoas iradas. Por quê? Porque se iraram com Jesus. Eles fizeram isso com o nosso Pai, eles fariam com nós. Mas tem só uma coisa que o diabo não pode: as portas do inferno. E as portas do inferno, o Mombrana diz, são todas as denominações que estão fora da palavra. Tudo que está fora da revelação de Deus é porta do inferno. Só que as portas do inferno não podem prevalecer contra a revelação. Aí ele diz aqui, ó:
e levantando-se expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificado, para dali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quer dizer, não tem mais lugar no meio de vocês. Mas daí ele foi e disse para os discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Então essa escritura que nós lemos, nós queremos falar sobre como foi a primeira vinda, assim seria na segunda vinda de Cristo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, com os apóstolos, né? Hoje com o profeta e a noiva, e eternamente, né? Nós sabemos que isso são verdade. Nós sabemos que a primeira vinda de Jesus, embora que o Mombrana fala na mensagem a chuva seródia temporã, ele disse que quando Jesus veio, ele falou 80% sobre 80% da pregação dele foi sobre a segunda vinda de Cristo, na qual nós estamos dentro dela. Eu até tenho errado às vezes pronunciar aqui, eu tenho às vezes errado o pronunciamento, mas nós estamos dentro dela 55 anos. 55 anos dentro da segunda vinda de Jesus. Então nós vimos que a primeira vinda de Jesus, ela houve 3 etapas. Ela houve, tudo que eu leio, o que eu vou falar aqui, eu gosto de mostrar na Bíblia e na mensagem, né? E então a primeira vinda de Jesus, ela teve o alarido, ela teve a voz de arcanjo, ela teve a trombeta de Deus. Nós vamos ver o alarido. Isso está em São Lucas, deixa eu ver aqui no capítulo 1, versículo 26 de São Lucas, né? Como foi o alarido? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu dia 1º de abril, certo? Jesus morreu dia 14 de abril. E Jesus ressuscitou no dia 16 de abril, no domingo da Páscoa. Quando estavam celebrando a Páscoa, melhor dizendo, no domingo da festa do molho movido. Quando estavam celebrando a festa do molho movido, no primeiro dia da semana, houve uma dupla saída de sol. Porque ali havia a festa dos molhos movidos, que nós vamos falar um dia sobre as 7 festas, que as 7 festas é a Páscoa, é os pães asmos, é as primícias, que é os molhos movidos, é o Pentecoste, é as trombetas, a expiação e a festa dos tabernáculos. Tudo isso são revelação que Deus trouxe quando o livro foi aberto. Agora você não aceita o livro, as pessoas estão lutando para dizer: não, o livro não foi aberto, o anjo forte não desceu. Eu só fico pensando, o que eles chamam esse livro aqui? Isso aqui é um livro aberto, irmão. Isso aqui que o anjo forte trouxe em 63 para o William Branham, e o William Branham trouxe esta mensagem, e a noiva de Cristo, que é João, tem comido esta mensagem, e estamos profetizando outra vez. Se fala outra vez, é porque uma vez já foi profetizado, e essa vez que foi profetizado foi pelo 7º anjo, mas agora está sendo falado através da noiva de Cristo, porque João é um tipo da noiva. João não é um tipo de um homem, como hoje as pessoas dizem: não, fulano é o João. Não, Mombrana diz que João é um tipo da noiva de Cristo, que come o livro e profetiza outra vez. Então aqui, quando o anjo trouxe a mensagem para Maria, eu vou ser rápido aqui. Então Jesus nasceu dia 1º de abril, não é verdade? Ele
ele morreu, foi morto dia 14 de abril, que era Páscoa, uma sexta-feira, e ele ressuscitou no dia 16 de abril, que era a festa dos molhos movidos, quando estavam movendo os molhos, que ali no dia da festa das primícias, foi quando Jesus ressuscitou as primícias dos que dormem, e ele trouxe a sua lavoura, que foi os santos do Velho Testamento, que já ressuscitaram com Jesus e estão na 7ª dimensão. Mombrana fala isso na mensagem Hebreus capítulo 2. Então veja, há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada do Senhor. Eu vou ler, vou continuar, deixa eu ver, mas vou ligeiro. O Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Então, quando Maria recebeu a mensagem do anjo forte, começou o alarido. Em 63, dia 17 de março, 63, quando o anjo forte, Mombrana diz assim: cada dia um anjo descia e trazia a revelação do selo. Ali iniciou a segunda vinda de Cristo. A escritura de 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Então, quando o anjo trouxe a mensagem para Maria, ali começou o alarido. Sabe quantos anos esse alarido demorou? Quando Maria ficou gestante, ali começou a primeira vinda do Senhor Jesus. Quando Maria estava dando a luz a Jesus, ali era a primeira vinda do Senhor, o alarido. E você pode ver que João, ali em Apocalipse capítulo 10 versículo 1, você vê 3 personagens. Por isso que o irmão Brana diz no 7º selo, ele diz, melhor dizendo, em Apocalipse capítulo 5, ele diz que o 7º selo olha bem, ele diz, isso aí nós vamos falar nos outros programas. O 7º selo é Apocalipse 10. E ele vem no 7º selo e diz assim: o 7º selo é um mistério tríplice. Se ele é Apocalipse 10 e é um mistério tríplice, é só você ler qual é os 3 que tem em Apocalipse capítulo 10. Eu pergunto para você: o 7º selo, você crê ou não crê que é a vinda do Senhor? É claro que você tem que crer. Olha Apocalipse 8, lê ali, quando o 7º selo foi aberto, houve quase meia hora de silêncio. O que é o 7º selo? Mombrana fala na mensagem, a mensagem Festa das Trombetas, eu não lembro o parágrafo, mas eu vou citar, porque nós queremos falar sobre o 7º selo. O irmão Brana diz que o 7º selo é a vinda de Jesus. Agora eu te pergunto, quando começou a vinda de Jesus? Ou você crê que a vinda de Jesus é no sistema denominacional, que acontece tudo? Não, a vinda de Jesus é 3 coisas. É o alarido, que começou em 1963, dia 14 de maio. Melhor, dia 14 de março, melhor, dia 17 de março. 17 de março. Por que 17? Porque ali o 17 tem que ter o 10 e o 7. É Apocalipse 10, 7. Por que não foi outro mês? Foi o 3º mês. Porque ali era a 3ª puxada, abertura da palavra, aonde iniciou a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão claro, irmãos. Isso é tão perfeito,
que só não aceita isso quem não é um eleito mesmo. Mas o verdadeiro filho de Deus, o irmão Brana diz que um verdadeiro filho de Deus é que nem uma ave, é que nem ela é uma águia espiritual. E o irmão Brana diz que para ela poder sair de dentro de um ovo, ela tem em cima do bico, em cima do biquinho, ela tem uma serrinha. E com aquela serrinha de cima do bico, ela vai esfregando na casca, ela vai rompendo aquela casca, até que aquela casca se abre, e ela se sente livre. Ela saiu fora de um sistema que estava fechando ela, para não ver essas coisas. Agora tente colocá-la de novo, depois que ela conhece tudo isso, dentro de um sistema, dentro de um ovo de novo. Ela nunca mais, porque ela começa a ver algo tremendo, ela sobe para as alturas. Então você veja que ali em Apocalipse 10 há 3 personagens: a descida do anjo forte com o livro aberto, o 7º anjo, que é o irmão Brana, o qual o anjo forte dá o livro para ele. É como eu já li nas outras programações: o cordeiro abriu o livro, desatou o selo e enviou à terra. Isso está no parágrafo 140 da mensagem à brecha. Ele rompeu o selo, revelou os mistérios e enviou ao seu 7º anjo o livro para ele revelar para o seu povo. Então ali está o anjo forte, o 7º anjo, e João, que é um tipo da noiva, que toma o livro e come. Só que quando ele come o livro, não fica amargo no estômago, fica amargo no ventre. Por que fica amargo no ventre? Porque ela está agora, ela concebeu com Maria, concebeu a palavra, e ela está para dar à luz, é o melhor, ela já está dando à luz ao filho. Essa mensagem veio, o sétimo selo. O 7º selo é Jesus na nossa vida. O irmão Brana diz que o 7º selo, ele diz que os trovões é uma vida vivida que sacode as plumas do diabo. Tem pessoas que estão vivendo vidas mundanas, vidas erradas, e dizendo ser da mensagem, e dizendo: não, pois o irmão Brana vai vir, ele vai me aperfeiçoar, isso e aquilo mais. Você nunca estará no arrebatamento. O arrebatamento é para quem está amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo numa era, como a Bíblia diz, que a terceira geração depois de Moisés, que a primeira foi Moisés, a segunda foi Josué, e depois que Josué morreu, os anciões, veio outra geração que não conhecia Deus. Eles conhecem a letra, mas eles nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Por isso que eles vivem uma vida aí no mundo, flertando, vivendo de qualquer jeito. Mas os trovões de Deus, o irmão Brana diz que nós somos trovões de Deus, que sacodem as plumas do diabo. Então, nós vimos ali em Apocalipse 10, a descida do anjo forte, o 7º anjo, e João, que é a noiva, que come o livro e profetiza outra vez. Ele se torna o livro. Pode ver que o percurso do livro acaba com João. Primeiro estava com Adão. Quando ele pecou, voltou para a mão de Deus. O cordeiro abriu o livro. O anjo forte enviou o 7º anjo. Mas o João come o livro. Desapareceu o livro. Quando come, desapareceu o livro. Porque João virou o livro. João virou a palavra. A noiva é a palavra. A noiva é Cristo. Cristo é a noiva é Cristo. Aleluia. Por quê? Porque ele comeu o livro. Agora você veja bem, vamos prosseguindo. Então, quando o anjo forte trouxe a mensagem para Maria, ali começou o alarido. E o alarido durou 33 anos e meio. Então nós vimos a etapa do alarido. Começou quando o anjo trouxe a revelação para Maria, e ali ficou, ela deu a luz a Jesus. Tudo era a primeira vinda.
Jesus com 12 anos era a primeira vinda, Jesus ajudando José era a primeira vinda, Jesus com 33 anos e meio, ali tudo era a primeira vinda. Então o alarido demorou 33 anos e meio. Nós já estamos dentro desse alarido 55 anos, dentro desse alarido. Mombrana diz na mensagem qual a atração sobre a montanha, no 148 e o 152. Agora, o Mombrana coloca, não é Mombrana, Deus diz assim, prega sobre qual a atração sobre a montanha. As pessoas pegam e lê qual a atração sobre a montanha, mas há um ponto de interrogação. Qual era a atração sobre a montanha? Qual foi a atração sobre a montanha? A atração sobre a montanha foi a descida dos 7 anjos. E disseram por Mombrana, volta a Jeffersonville, porque os 7 selos serão revelados. E diz o profeta que então eles subiram da terra. Aí onde muitas pessoas, falsos pregadores, querem segurar o povo com mentira. Ele diz, os anjos subiram, claro que subiram. Mas Mombrana diz que primeiro eles desceram, lá no monte, pôr do sol. Aquilo era atração. Isso que o Mombrana estava pregando, qual é a atração sobre a montanha? Foi a descida dos 7 anjos. E o Mombrana disse, então quando eles subiram, eles formaram o rosto do Senhor Jesus Cristo. Ali estava o Senhor Jesus Cristo e a sua cabeleira branca. Por isso que eu preguei que Apocalipse 5 está em existência hoje, porque quando João chorava, porque o livro estava selado, ninguém podia abrir, um dos anciões disse, não chore, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós vimos que na descida do Senhor Jesus, ali estão as duas coisas, é o cordeiro para aqueles que aceitam, mas esses rebeldes que vivem falando contra a abertura, contra a revelação de Deus, é juízo, é condenação, é morte espiritual. Isso aqui é Deus, é Jesus que deixou ser fotografado. Você crê nisso? Isso está na mensagem. Isso aqui deveria causar um temor muito grande na vida das pessoas. Agora nós vimos que Apocalipse 10, do 1 ao 7, o Mombrana disse que estava se cumprindo lá no Monte Pôr do Sol. E depois ele disse que aquilo ali já era história. Por que já era história? Vamos ler aqui. No 148. Ele começa assim: o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? O que foi no Monte Pôr do Sol? Isso aqui. Olha o que o profeta diz: Deus confirmando a sua palavra. Eu fico pensando, irmão, se esses programas fosse eu que estava falando, você tinha razão de dizer, não, eu não creio. Mas você que diz que crê no profeta, eu só tenho lido as mensagens do Mombrana, eu só tenho lido a Bíblia. Isso mostra que você é um incrédulo, não crê em nada. Você diz, eu tenho o meu sistema, eu amo o meu pastor, eu amo a minha igreja, mas nós, verdadeiro cristão, amamos a palavra acima de qualquer coisa. E diz aqui o profeta: o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. Isto é, todo este barulho. Observem, é Deus, escutem bem, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, do 1 ao 7. E daí? O que fala Apocalipse 10, do 1 ao 7? A descida do anjo forte e o 7º anjo. É só você ler. Aí como é que você vai ouvir falsos pregadores dizendo, não, o anjo forte não desceu. O anjo forte vai descer. Não sei por que eles têm, meu Deus, esse livro nas estantes deles. Isso aqui é o livro aberto, é a revelação, é a terceira puxada, é a abertura da palavra. Agora o Mombrana diz aqui, Mombrana diz, deixa eu ver aqui para você ver o que o Mombrana diz, em junho de 65, o ano que ele morreu, ele diz:
O que houve no Monte Pôr do Sol é Deus confirmando sua palavra. Isto é, que é todo esse barulho, observem, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. Então você não dê ouvido para falsos ensinadores, que diz, o anjo forte não desceu. Aqui diz que ele cumpriu Apocalipse 10, do 1 ao 7. Isso aqui não tem interpretação. Ninguém pode interpretar a mensagem é o assim diz o Senhor. Aí você quer saber o que diz Apocalipse 10, do 1 ao 7? Aí você leia. Fala da descida do anjo forte e o sétimo anjo, que é o irmão Brana. Isso aqui está na mensagem, irmão. Olha aqui no parágrafo 152, o profeta diz: e como Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer, 3 anos atrás, olha bem, 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é história, já passou. Apocalipse 10, do 1 ao 7, era uma profecia, mas agora já é história, já passou. Por quê? Porque o anjo forte já desceu, o sétimo anjo trouxe a revelação, foi embora. Então tudo que passa é história. Mas há uma realidade no nosso dia. Apocalipse 10, 8 ao 11. João comendo esses livros, crendo nesse livro, aceitando a mensagem como ela é, e profetizando outra vez. Nós estamos falando aquilo que o mensageiro já falou. Amém? Então você veja, o alarido da primeira vinda durou 3 anos e meio. Você concorda? Eu creio que sim, porque está na mensagem, está na Bíblia. Você diz, mas o trabalho dos irmãos não é um evangelismo? Sim, nós estamos fazendo evangelismo. Nós temos duas redes para evangelismo. Nós temos uma rede para as pessoas que não conhecem o batismo no nome de Jesus, o profeta desta era, enfim, o rudimento do início da mensagem. Mas nós temos uma rede tentando pegar peixes. Só que esses peixes esse tipo de peixe que nós tentamos pegar, eles só dão em água funda. E eles têm a cor do arco-íris. Peixes com cor do arco-íris. Por quê? Porque quando o anjo forte desceu com o livro aberto, em 63, ele tinha o arco celeste. Ele tinha o arco celeste é com 7 cores. E os peixes que iam ser pegos na terceira puxada, Mombrana diz que era de cor arco-íris. Quer dizer, o anjo forte, Deus, só vem para esta revelação aqueles que têm pacto. Ele tinha o arco celeste, as 7 cores, e os peixes também tinham que ser 7 cores. Então nós temos uma rede para ver se nós conseguimos pegar o último eleito para que nessa revelação, e então se dará o arrebatamento. Porque aquela escritura de São Lucas que nós jogava lá para frente no arrebatamento, ela está acontecendo hoje. Eu creio que é São Lucas 17, e é tão sério, é difícil a gente poder pregar, porque é muita coisa que vem, né? Mas vamos lá. Essa escritura de São Lucas 17, só não fala nada, mas só ouça, né? O 34 diz assim, digo-vos que aquela noite estarão 2 numa cama. Qual é a noite, pastor? Por que a coluna de fogo vinha de noite? É porque em Laodiceia é escuro. Naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Aí você pensa que é só no rapto. Está acontecendo agora. Está agora acontecendo. Um entende, Deus revela, o outro não entende, né? 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Agora o 37 já te explica. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor?
E ele disse: onde tiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O que é o corpo hoje? O corpo é esta revelação. O corpo é a abertura da palavra, a revelação dos mistérios de Deus. Oh, como o diabo odeia isso, mas como nós amamos isso. Agora, a segunda etapa da primeira vinda, que era a voz de arcanjo, está aqui, ó, em São Mateus 27, diz assim, ó: Jesus clamando outra vez, São Mateus 27, 50, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles já ressuscitaram quando Jesus ressuscitou a primícia dos que dormem. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí você pode ver que aí eles já ressuscitaram. Isso aqui é a voz de arcanjo, a ressurreição. E eles apareceram a muito, nós poderíamos falar, mas você já ouviu ali em Atos capítulo 1, nós vamos apurando um pouquinho. Eles tiveram uma reunião de 40 dias, não é verdade? 40 dias, está na Bíblia, ali em Atos, você pode ler isto. Eu creio que nós já lemos a outra vez, né? Aqui no versículo 3 diz assim, ó: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muito infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Aí você prega que nós vamos ficar 40 dias numa dimensão, o mundo não enxergando, os incrédulos que estão dentro do sistema religioso, eles dizem: não, já vou dizer para ti até. Eles fizeram até divisão na minha igreja há muitos anos atrás, que eu pregava que a noiva de Cristo vai estar reunida antes de subir 40 dias aqui na terra. E agora veio a mensagem, deixando escapar a pressão. É porque é um sistema, e o sistema não deixa você crer na palavra. É igual numa denominação, eles têm o seu estatuto e não pode passar daquilo ali. Aí veja, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tinha que acontecer a mesma coisa. Aí veja bem, então eles tiveram a reunião de 40 dias, certo? Depois tiveram a outra etapa, que é a trombeta. Primeiro o alarido, segundo a voz de arcanjo, a ressurreição. Terceira trombeta, né? Que está em Atos 1, versículo 9, né? Que o povo não gosta disso aqui. As pessoas cantavam e aplaudiam: oh, é na nuvem que Jesus subiu, na nuvem ele vai voltar, né? Mas quando veio a nuvem mesmo, disseram: não queremos isso aqui, nós não queremos. E diz aqui no versículo 9: quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. Estando com os olhos fitos ao céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vi subir. Ele subiu no quê, pessoal? Numa nuvem. Como é que ele desceu? Numa nuvem. Isso era bíblico. Como ele subiu, ele ia descer. Subiu numa nuvem, desceu numa nuvem em 63, iniciando, escute bem, para não mentir para o seu povo, iniciando a segunda vinda do Senhor, que é o alarido. Estamos 55 anos dentro do alarido, que é a segunda vinda de Cristo, esperando a voz de arcanjo, esperando a trombeta, porque depois do alarido vem a trombeta de Deus, certo? Então vamos caminhando mais um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Em 1 Tessalonicenses, vamos aqui, né? Então veja bem, ali está o alarido, né? 33 anos e meio, a voz de arcanjo e a trombeta, que foi a subida do Senhor junto com os santos do Velho Testamento, que aquela nuvem era o santo que subia. E assim como ele subiu, ele ia descer. Ele desceu em 63 numa nuvem, trouxe a mensagem, a revelação. Ali começou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 14 ao 17: porque se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Com quê? Com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então aqui está, a primeira vinda do Senhor começaria através do alarido. Estamos, só para você ter uma ideia, antes da revelação, nós pensava que isso aqui era um rapto. Agora, dentro da revelação, nós vimos que isso aqui que o irmão Brana fala é isso aqui. O irmão Brana pregou a um filme também chamado Fundo Clama ao Fundo. Ele pregou em 1954, uma quinta-feira, 24 de junho de 1954. O irmão Brana está falando daquela grande águia, que aquelas águiazinhas estavam ali, e ele disse, será que essas águiazinhas não tem medo que algum coiote possa vir e pegar elas? Mas ele disse, eu olhava com os meus binóculos, e lá em cima estava a mamãe águia vigiando. E ele diz aqui, ó, no parágrafo 9, do Fundo Clama ao Fundo. E eu já vi a igreja da mensagem se alegrando e dizendo isso aqui era o rapto, né? Isso aqui, veja bem, foi 54 que ele pregou essa mensagem. Lá distante no norte, um vento nortenho começou, o trovão rugiu, ela soltou um grito, a mamãe águia. Ali abaixo ela foi, estendeu suas grandes asas naquele prado gramado, e cada uma daquelas pequenas águiazinhas correu muito rápido, e elas foram instruídas, talvez antes de deixar os seus ninhos. Elas firmaram seus biquinhos, pés nas penas, baixaram seus biquinhos, prenderam seus biquinhos em torno de uma pena, e ela levantou com aquele bando de águias sobre suas asas, e foi direta, perfurando aquele vento soprando quase 80 km por hora, diretamente à fenda da rocha, e eu chorei como uma criança, e eu pensei, algum dia glorioso, quando esse avivamento acabar. Que avivamento que o irmão Brana estava falando aqui? A cura e o discernimento. Quando esse avivamento acabar, ele virá da glória, estenderá as suas asas de poder, e pequenas águiazinhas, que é eu e você, que temos crido nesta mensagem, crido na revelação, crido na abertura da palavra, pequenas águiazinhas prenderão seus bicos nele, e voarão para a glória com ele. Nós não fomos criados para viver aqui, para viver em problemas desta terra, qualquer coisinha, não, nós fomos criados para a mamãe águia, o grande Deus, esta mensagem poderosa. E o irmão Brana diz, quando esse avivamento terminar, qual é o avivamento? Da cura e o discernimento, porque ele está pregando aqui em 54, algum dia ele virá da glória, e estenderá as suas grandes asas de poder, e pequenas águiazinhas prenderão seus bicos, e voarão para a glória com ele. Quem foi isto? Eles começaram a ver a revelação dos selos, os mistérios de Deus, quando aquele avivamento da cura e o discernimento terminasse. O irmão Brana fala, eu tenho a mensagem, ele diz que em 63 esse avivamento morreu, e agora estava vindo a chuva seródia. E a chuva seródia é uma chuva de ensinamento, que foi a revelação dos mistérios de Deus, aonde iniciou a segunda vinda do Senhor. Amém? Agora você veja bem, a segunda etapa é a voz de arcanjo, a ressurreição de nossos irmãos e a nossa transformação. Eu quero ler aqui para os irmãos, bem com calma aqui, hoje nem que eu passe uns 10 minutos, eu quero concluir minha mensagem. O profeta diz que Jesus, quando dá a ressurreição, né? Quando dá a ressurreição,
ele vem da 7ª dimensão, e ele passa na 6ª dimensão, toma nossos irmãos e traz eles para receber o corpo glorificado. Jesus fica nos ares, e eles descem à terra para receber o corpo glorificado, porque estão num corpo celestial. Naquele corpo eles não comem e não bebem, mas no glorificado eles comem, nós comeremos e beberemos. Em 1 Tessalonicenses, veja como isso fecha. Versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu, e assim também os que em Jesus... Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, todos crêem, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então ele vem da 7ª dimensão, ele passa na 6ª dimensão. As teofanias, nossos irmãos que estão em corpo celestial, descem para receber o corpo glorificado. Na mensagem, o 5º selo, 198. Então disse: eu não entendo isso. Lembrando, estava lá na 6ª dimensão, né? E a voz me estava falando, porém nunca vi de onde vinha. Porém estava mais acima falando, e disse: se eu tenho morrido, irmão Branco, se eu tenho morrido, eu quero ver a Jesus. Ele foi toda a minha vida, agora eu quero vê-lo. E a voz disse: não o podes ver agora. Ele todavia está mais acima. Acima não quer dizer que vai subindo, se as dimensões são tudo aqui. Acima quer dizer uma dimensão mais gloriosa, é onde está Deus. Está mais acima. Vê você, isso foi debaixo do altar, o 6º lugar, o lugar onde vai o homem. Todavia não era o 7º lugar onde está Deus, era o 6º lugar. E ali estavam todos, estavam passando, parecia que havia milhões. Eu nunca vi isso, tanta gente. Eu ali estava sentado, essas pessoas passavam abraçando-me e dizendo-me: irmão Brana. No 218 ele diz: então ele disse: algum dia ele virá. Agora ali não bebemos, nem comemos, nem dormimos, todos são iguais. Não é isso perfeito? É algo além do perfeito. Não é sublime, está além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente quando chegarmos ali, haveremos chegado aonde devemos chegar. Pensei agora, se isso é tão perfeito, então como será mais adiante? E ele disse: quando chegar Jesus e te julgar, quer dizer, esse julgar não é ver se o irmão Brana vai ser salvo, é um julgamento avaliativo para uma recompensa de um profeta de Deus, certo? E isso aqui é na 6ª dimensão. Quando chegar Jesus te julgar, segundo o teu ministério, olha bem, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Agora eu nunca havia pensado nisso anteriormente, porém isto é perfeitamente de acordo com as escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo, e ali comeremos. Aqui nem comemos, nem tampouco dormimos. Ali comeremos quando voltarmos à terra. Então como será a ressurreição? Ele virá da 6ª dimensão, ou seja, da 7ª dimensão, toma aqueles irmãos que estão na 6ª dimensão, e eles vêm à terra receber o corpo glorificado. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Brana diz: por isso a teofania, se você tem morrido e entrado nessa teofania, que é o corpo celestial, que passou, a teofania vem à terra para colher o corpo redimido. Então isso nós sabemos, e um dia nós queremos falar também numa linha de programa sobre a voz de arcanjo, né? Então agora você veja bem, então a ressurreição é a voz de arcanjo. Agora dentro da ressurreição tem a transformação, e a nossa transformação, o irmão Brana diz nessas mensagens, eu vou ler, e eu creio que você vai poder ver alguma coisa aqui nessas mensagens, como será a nossa transformação. Vamos lá? Na mensagem
como poderei vencer? Parágrafo 22, ele diz assim, ó: mas aquilo não prejudicará o rapto. Agora não, eles vêm primeiro, quer dizer, ressuscitam primeiro, certo? Eles ressuscitam primeiro, né? Então privilegiados são aqueles que seguem em frente, eles vêm primeiro. Nós que estivermos vivos, permanecermos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo levantarão primeiro. Quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Quando será a transformação? Quando nossos olhos virem os irmãos ressuscitados. Na mensagem Tempo da Unidade, o irmão Brana diz no parágrafo 125: quando aquela trombeta soar, o que é sujo seja ainda mais, o que é justo seja ainda mais, o que é santo santifique-se mais. E de pensar em nós de pé, em um momento, num piscar de olho, quando o mundo não quer saber o que está acontecendo, mas de repente você verá aparecer diante de ti os seus amados que partiram e têm voltado para se unir com você outra vez. Essa é a reunião da noiva, 40 dias, uma reunião de reconhecimento. Nós vamos ler, para que quando você chegar lá no céu, você não fique olhando pelo canto dos olhos dizendo: ó, será que papai está aqui? Será que mamãe está ali? O irmão Brena disse: nós veremos eles, apertaremos a mão deles, estaremos aqui 40 dias com nossos irmãos. Vamos seguindo adiante. Mensagem saindo fora do arraial. O profeta diz: todos nós conhecemos o irmão Dalte, assentado aqui no canto. Ó, quão agradecidos somos. Saindo fora do arraial, 22. Quão agradecidos somos por todas as grandes bênçãos de Deus, que elas possam continuar, estarem conosco até aquela última trombeta soe. Vocês sabem, nós seremos tomados junto, encontraremos o Senhor. Pense nisso. Pessoas se ausentando, elas não te poderão ver mais, mas você estará se ajuntando com o resto do grupo. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos, é a palavra, os que dormem. Não, 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 isso é tudo. Oh, que coisa! A trombeta soará, os mortos em Cristo levantarão primeiro e aparecerão a muitos repentinamente. Pode acontecer de você se pôr de pé. Bem, lá está o irmão, você sabe, não é muito tempo, é pouco tempo, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e junto deixaremos essa terra para encontrar o Senhor nos ares. Isto é toda a mensagem. Aleluia! Agora você veja bem, irmão. Então esses irmãos da sexta dimensão, isso aqui é tremendo, irmão. É uma palavra para os crentes que crêem nesta mensagem. Eles só vão aparecer para pessoas que estão vivendo aqui na terra a mesma dimensão deles. E o irmão Brana diz na mensagem Cristo, mistério predestinado, ele diz no 122: depois que você morre, depois que você tem passado para aquela terra, que você estiver de pé com seus amados, você continuará cheio do Espírito Santo. Escritura: você será como você é agora. Você somente terá que mudou de outro corpo, somente isso, mas você será como você é agora. Por isso, a transformação não é para pessoas que estão vivendo qualquer tipo de vida aqui na terra, até mesmo manchando o testemunho da mensagem, mas pessoas que estão vivendo cheias do Espírito Santo, como eles estão vivendo lá. Que o irmão Brand diz assim: só muda de corpo, mas a vida é a mesma vida que nós estamos já vivendo aqui na terra. E agora você veja bem, esses irmãos só vão aparecer para aqueles que estão vivendo a mesma vida que eles estão vivendo lá. Eu quero só ler essa mensagem, eu não vou poder entrar na escritura que eu li, mas fica para a próxima programação, porque a abertura da palavra ela vai se abrindo para nós.
na mensagem condolência, essa reunião que vai ter depois da ressurreição, com os mortos, com os irmãos ressuscitados, é uma reunião de reconhecimento. Para os 17, esta mensagem, irmão Branco diz: então os que estão adormecidos não impedirão aqueles que estão acordados para a vinda do Senhor, pois a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Nós seremos tomados junto com eles para encontrar o Senhor nos ares. Você nota a ordem da ressurreição? Nós, os quais estamos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, não impedirão ou atrasaremos aqueles que dormem. A trombeta soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Note a próxima, então, os que ficarmos vivos, seremos tomados com eles, e nós nos encontraremos primeiro. Agora eu pergunto, como Deus em sua grande misericórdia, quando ele for adorado perfeitamente lá, quando ele sabia disso, ele sabia que se nós chegássemos lá primeiro, no céu, para adorá-lo, então nós olharia ao redor e perguntaríamos: onde está o bebê? Onde está a mamãe? Onde está esse, aquele? Mas vê você, ele nos deixa encontrar primeiro. Então quando você chegar lá para adorar perante o Senhor naquele dia, ele já estará com você. Irmão Brana diz aqui no 18, diz assim: apertaremos as mãos, conheceremos um ao outro, e então subiremos e permaneceremos diante dele para coroar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, não teve como eu entrar em Isaías 61, mas eu creio que Deus está nos abençoando, e que Deus abençoe e te guarde. Desculpe passar um pouquinho, sempre quero desejar fazer dentro de uma hora, mas começa a se abrir tanta coisa e a gente passa do horário. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe seu trabalho, Deus te abençoe com todas as bênçãos celestiais. Receba a bênção de Deus pedida através de um ministro de Deus que tem permanecido na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Sangrando morrer, te trazendo ao meu lado, sou Jesus. E gostaria que o pastor também desse uma saudação a cada irmão que a gente for falando. O Senhor desse uma saudação. A irmã Ivone e o irmão Pedro de Curitiba. Deus abençoe, meus preciosos irmãos. O irmão Matias e a irmã Beatriz de Sarandi. Deus abençoe, irmão Matias, irmã Beatriz, sua família. O irmão Marcos de Sete Lagoas, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão Marcos. O irmão Eliseu Salles e família, Tenente Portela. Deus abençoe, irmão Eliseu Salles, os irmãos da área indígena, Tenente Portela. Deus abençoe. A irmã Suzamar e família de Passo Fundo. Deus abençoe, irmã Suzimar, irmão Bila. O irmão Jonas e família de BH. Deus abençoe, Jonas, meu genro, minha filha, meus netos aí em BH. Esperamos vocês. Deus abençoe. A irmã Lisete e família de Passo Fundo. Deus abençoe, irmã Lisete. Deus tem feito um milagre no seu netinho. Deus abençoe. A irmã Geni Machado. Deus abençoe, irmã Geni, minha esposa. O irmão João Vitor de Criciúma. Deus abençoe, irmão Vitor. Um prazer estar mandando a saudação para o senhor. O irmão Nilo e o irmão Jair de Lages. Deus continua abençoando, irmão Nilo, irmão Jair, suas famílias, os irmãos aí de Laje. O irmão Rafael de Constantino. Deus continua abençoando, irmão Rafael, sua família aí em Constantina. Pastor Ricardo Rocha e sua família da Angola. Deus abençoe, pastor Ricardo Rocha de Angola. Que prazer saber que o senhor está conosco. A irmã Ruth de Constantino. Deus abençoe, Ruth, minha filha. Deus abençoe o Alisson aí, sua família. A irmã Janete de Passo Fundo. Ô, irmão Janete, Deus que continue te abençoando, filha de Deus, senhora, irmão Carlos Alberto, seus filhos, Deus guarde vocês aí. O irmão Pedro Farias. Deus abençoe, irmão Pedro, Deus vai te restaurar, você é um filho de Deus, tem o teu nome no livro da vida. O irmão Josué Farias. Deus abençoe, irmão Josué Farias, filho do irmão Pedro, Deus guarde vocês. A irmã Thalita de Passo Fundo. Ô, irmã Thalita, Deus abençoe minha sobrinha. A irmã Regina Aquino de Joinville. Ô, irmã Regina, Deus abençoe, nos sentimos honrados, todos os programas
senhora está assistindo. Deus abençoe sua família. Irmã Lourdes de Constantina. Ô, irmã Lourdes, Deus continua abençoando a senhora em Constantina. Irmão José Bispo. José? Deus abençoe, irmão José. Um abraço. Deus continua abençoando vocês aí. Irmão José Moura e a irmã Neida. Deus abençoe, irmão José, irmão Neida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus continua abençoando. Amém. Deus abençoe a todos.